Olá, estamos iniciando mais uma Agenda Médica. Lembrando, inscreva-se no canal, vá lá no YouTube e faça a sua inscrição. Será um prazer poder compartilhar informação dentro do debate que estamos iniciando hoje. E para essa atividade, eu trouxe aqui 3 convidados. O Dr. Paulo Nilton Dance Sálvia, que é doutorado em anatomia patológica pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, professor doutor da cadeira de Medicina Legal da Faculdade de Ciência Médica da Unicamp, né? Médico anatomopatologista, e o doutor Antônio Carlos Bellini Júnior, professor e advogado, pesquisador do EpiGel, que é o Laboratório de Análises Espacial de Dados Epidemiológicos da Unicamp, e ele também é docente na disciplina de Medicina Legal da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. A professora Carmen Lia Botelho, que é coordenadora do curso de Direito aqui do Centro Universitário Unify, que vem nos ajudar aqui no debate, e é professora há mais de 40 anos. E tem uma atuação também como na sociologia e antropologia aplicadas às ciências da saúde. E o tema de hoje é a violência nos dias atuais. Nós passamos por pandemia e resolvemos debater um pouco sobre essas questões, né? O impacto cotidiano na vida das pessoas e esses desdobramentos na sociedade. Vale a pena citar alguns dados. No Brasil, a violência é um fenômeno social, histórico e estrutural, né? E, assim, para melhor entendimento do debate de hoje, falando sobre abusos, bullying, agressividade, a violência a nível regional, política, né? Nós temos que entender como isso tem desdobramentos. E a Organização Mundial de Saúde, ela classifica a violência em 3 categorias. A violência autoinfligida, que é aquela que você pratica contra si mesmo. A violência interpessoal, contra pessoas, né? Pode ser doméstica ou comunitária. E a sexual, o estupro, né? E além da violência coletiva, que são a dominação social, a territorial política e por aí vai. Além dessa classificação, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica também a natureza da violência, que ela pode ser abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual e o abandono além da negligência e privação de cuidados. Nesse roteiro e nesse caminhar, eu peço então que o professor Bellini possa começar e iniciar as suas impressões e nos fortalecer nesse conceito da dinâmica do debate de hoje. Professor Bellini. Bom dia a todas, a todos. Gostaria de agradecer o convite do professor Reinaldo para estar participando desse debate extremamente importante do meu ponto de vista. Um prazer conhecer a professora Lia. E é sempre um prazer estar dividindo a mesa com o Paulo. O Paulo, além de professor, é um amigo muito caro. Bom, a questão da violência, você colocou, você trouxe as definições que a OMS traz acerca de violência, mas quando a gente pensa na postura da Organização Mundial de Saúde no que tange a violência, é importante a gente lembrar que a OMS entende que a violência, né, a Organização Mundial de Saúde entende que a violência que ocorre no mundo, ela é um problema, ela é um grave problema, e ainda que não seja um problema específico de saúde, né, e existe uma autora, eu acho que não vem ao caso de discutir, mas é sempre bom lembrar, a professora Maria Cecília Minaio, da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, é talvez uma das grandes estudiosas aí da violência no Brasil, e sob o olhar da saúde, ela fala que a violência, ainda que não seja um problema médico em si, ela é um problema
tem implicações no campo médico, no campo da saúde. E a OMS, muito nesse retrato, nesse encaminhamento, ela reconhece hoje a violência como um problema, um sério problema de saúde pública. A gente vai ter várias implicações que são decorrentes dessa saúde. Né? A gente vai ter impacto social, né, para a sociedade como um todo, mas a gente vai ter que lembrar também que essa violência ela tem impacto na vida das pessoas. Eu acho que isso é muito importante a gente estar lembrando. Né? As vidas de pessoas são afetadas. A gente vai ter uma vítima da violência que tem sua vida afetada, um agressor que também vai ter sua vida afetada. A professora Lia talvez possa falar melhor que eu disso, mas a gente vai ter implicações penais, civis, administrativas, decorrentes aí dessa violência. Famílias são afetadas, mas eu acho que para começar a conversa, eu faço toda essa divagação para terminar minha fala fazendo uma pergunta. Esse fenômeno de violência, ele pode ser evitado? Eu acho que essa talvez seja a grande pergunta, que a gente tem números que são alarmantes dessa violência, e a minha pergunta é, e aí a importância de nós discutirmos, estudarmos, e a grande questão é esse fenômeno de violência, nas suas mais diferentes formas. É um fenômeno, é algo que pode ser evitado? Diante desses números alarmantes, é possível a gente pensar em políticas públicas que possam diminuir esses números? Eu vou falar de novo essa palavra, que são alarmantes. Perfeito. O Paulo, eu gostaria que você fizesse já nesse início as suas impressões também no sentido de como, quando acontece o evento, um homicídio, uma agressão, normalmente vai lá para o IML, não é isso? Instituto Médico Legal, quando é violento e tal. E como é que você está enxergando ao longo da sua trajetória profissional essa questão envolvendo a chegada e o transtorno que isso provoca em termos de epidemiologia, ou seja, estudos dessa questão social tão importante? E nós saímos agora, não saímos não, nós ainda estamos na pandemia, né? Mas esses 2 anos aí, o que você observou dentro do seu trabalho, da sua pesquisa? Você é um pesquisador, né? Como é que você enxerga isso, Paulo? O que você pode nos acrescentar em cima do que o Bellini falou? Por favor. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né? Muita honra aí que a gente participa sempre, pode contribuir com vocês, com o Reinaldo, Bellini, professora Carmen. E eu tenho uma experiência de prática de perícia médico-legal, inclusive aí em São João da Boa Vista, né, a gente trabalhou. E assim, queria só complementar o que o Bellini colocou, né? A violência ela tem um impacto na saúde e a medicina legal ela contribui fornecendo dados para que os gestores públicos possam elaborar políticas públicas. Então, como é que a gente faz isso, né? A pergunta que o Reinaldo colocou é bem pertinente. A medicina legal, ela faz a perícia e ela ajuda, então, a estabelecer a natureza das lesões, isso tanto fazendo o exame do vivo quanto do morto. Então, assim, a gente fala em medicina legal, a primeira coisa que vem à cabeça são as necrópsias. Então, assim, o médico legista, ele faz outras atividades além da necrópsia. Ele também faz exames de lesões corporais, as vítimas de violência, violência interpessoal, ou mesmo autoinfligida, né? A gente faz esses exames no IML, na clínica, e também da violência sexual. A gente ajuda a estabelecer, tentar, né, encontrar, por exemplo, o autor dos crimes, a gente ajuda a estabelecer a natureza dos crimes, né, de estupro, por exemplo. Então, isso tudo a gente faz no Instituto Médico Legal. Então, a medicina legal, ela une, ela tenta fazer um
ela faz uma atividade que une o direito à medicina. Então, a gente faz as perícias que são próprias da medicina, mas tentando fornecer elementos para que a justiça possa depois estabelecer a autoria dos crimes, por exemplo. Então, eu vejo assim, Reinaldo, o médico legista, na minha visão, ele tem uma dupla função. Ele tem uma função de ajudar a justiça, mas ele também tem uma função de ajudar a epidemiologia. A medicina legal produz esses dados que vão alimentar os sistemas de bases de dados que vão depois auxiliar os gestores públicos, né? Então, não sei se acho que vale a pena mencionar, né? A gente tem um sistema de base de dados muito interessante aqui no país, que é o SIM, né? O Sistema de Informação de Mortalidade. Lá você encontra de acesso público, é só você digitar SIM, Sistema de Informação de Mortalidade. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode entrar e verificar quais as principais causas de óbito no país, e em especial, no nosso caso, a gente tem uma especial atenção às causas externas. Então, se você digitar lá causas externas, você vai ter lá os gráficos, e aí você pode acompanhar toda a evolução dos óbitos por causas externas ao longo do período que você quiser, né? Para quem quiser, quem gosta, quem quer estudar, eu sempre fazia isso com os alunos, né? Em sala de aula mesmo, a gente digitava lá assim, e aí vamos ver qual mortalidade por uma determinada causa na sua cidade. Homicídio por arma de fogo, por exemplo. Então, você vai lá, digita São José dos Campos, São João da Boa Vista, você vai conseguir encontrar os dados nesse sistema. Então, o médico legista, ele faz ele alimenta essas bases de dados na medida em que depois que ele faz a necrópsia, ele vai fazer um laudo e a declaração de óbitos, né? Então, com isso, ele auxilia nessa função aí epidemiológica. Perfeito. Então, acho que era deixar um pouco à vontade de vocês. Tá. O professor Leia, como que a senhora enxerga? A senhora também tem uma experiência no direito trabalhista, né? Exatamente. E tem a outra violência, né? Que são as mortes por acidentes de trabalho, por doenças desencadeadas em atividades profissionais. E isso tem chamado muita atenção, porque são óbitos, né, que impactam na família, no provedor da casa, né? Ou na provedora. Ou na provedora, exato. E muitas vezes isso acaba, em sociedades organizadas, né? Isso acaba sendo resolvido através de justiça, enfim, e preservando o direito dessas pessoas. E qual que é a interpretação que a senhora tem nesse nicho dessa violência, vamos dizer assim, por falta de medidas preventivas, por falta de políticas bem definidas, né? Por parte de quem tem o dever e a obrigação de implantar e coibir situações de risco. Como que a senhora vê isso na sua experiência, aproveitando os nossos debatedores aqui? Bom, primeiro, gostaria muito também de agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui com todos vocês, né? E eu acho que quando a gente pensa na questão da violência, nós temos que ter também uma outra visão, né? Como o professor Bellini dizia no início, essa nossa violência, ela tem um fator cultural, né? Nós temos que pensar e temos que dar uma volta ao passado, temos que fazer uma regressão para poder entender políticas que possam ser efetivadas nesse momento, né? Então, desde o momento de colonização, houve um processo de violência, é a sujeição do outro,
Dentro desse processo de violência, aí eu entro na questão do mercado de trabalho, nós temos que entender que o nosso país, nós tivemos 400 anos de escravidão. Não é um tempo curto, é um tempo que estruturou toda uma visão cultural em relação ao trabalhador. Então, esse trabalhador, ele vem dentro de uma cultura que ele está sujeito às ações do seu empregador, vamos dizer, do seu dono, porque quem não trabalha não come. E esse patrão, esse hoje empresário, ele ainda vem dessa ideia de que ele decide a vida de todo mundo. Então, isso é um problema muito sério. Não é só uma questão de política pública, é uma questão de mudança cultural, de uma outra perspectiva. Só para que vocês tenham uma ideia, a legislação que dá direitos ao empregado doméstico, estende a ele todos os outros direitos. Gente, é de 2015. Até 2015... o trabalhador doméstico, e não é só a empregada doméstica, é todo aquele trabalhador que está no contexto familiar, ele não tem direitos garantidos. Então, a situação que a gente percebe é que, à medida que você tem um maior esclarecimento dessa classe trabalhadora, e esclarecimento não é só no sentido de brigar pelo meu direito, é saber o meu direito e o meu dever dentro daquela relação empregatícia. Aí você consegue um empoderamento desse trabalhador. Então, quando o professor Paulo fala da questão da violência, e violência física, então não é só dentro do âmbito familiar. Você tem uma violência em relação ao trabalhador quando você coloca esse trabalhador num momento de insalubridade. Então, você diz assim, bom, mas eu preciso desse serviço. E quem sou eu? Eu sou sociedade? Ok, mas não basta você pagar para mim um adicional de insalubridade, um adicional de periculosidade. É como colocar esse trabalhador em condições menos periculosas, menos insalubres. E não existe essa preocupação. Então, eu acho que a gente fala assim muito, no Brasil tem muita lei e a lei não pega. Não é que a lei não pega, é que você tem uma legislação que é construída dentro de moldes perfeitos, e a nossa realidade não é essa. Então, eu penso que a questão da violência, seja ela dentro da área trabalhista, seja ela dentro da esfera familiar, ela tem que ser repensada culturalmente. Não adianta só você dar a assistência médica, se depois você leva a pessoa de volta para aquele ambiente de violência. Então, é algo assim muito sério, É algo que exige, na minha opinião, um aumento de conhecimento mesmo das pessoas e dentro desse conhecimento uma conscientização. Perfeito. Eu gostaria de, nesse momento, registrar que esse programa com os convidados, Dr. Paulo Sálvia e o Dr. Bellini e a doutora Leia, ele faz parte da abertura da nova direção da Liga de Medicina Legal e Perícia Médica, que está sendo presidida por uma acadêmica, a Letícia Araújo, e os alunos estão participando através da internet. E nós temos aqui, como em qualquer instituição, como o nosso centro universitário, com vários desdobramentos, vários cursos, essa dinâmica de debate, aproveitando esse podcast e vários assuntos que estão na pauta. Claro. E esse trabalho de hoje, aproveitando a todos aqui na mesa, é importante destacar o seguinte. Eu quero colocar para o professor Bellini, para o professor Paulo, para a professora Leia o seguinte. Eu vou dar um cenário para a gente poder discutir, porque eu tive o prazer de assistir algumas aulas do professor Bellini e do Paulo que estão no YouTube.
e depois o pessoal que tiver interesse, a gente pode disponibilizar lá no Instagram para que possam acompanhar, aprofundar um pouco mais, porque é impossível um tema tão vasto, Claro. de tantos desdobramentos, você conseguir condensar dentro de um programa de um tempo determinado. Então depois a gente vai distribuir, o Paulo já mandou isso para a gente. E o que eu quero dizer com isso? Nos ambulatórios aqui, eu vou falar da medicina, professor, Claro, claro. porque nós estamos lá, nós temos atendimentos e às vezes o paciente chega, Beline e Paulo, e vocês sabem disso, você institui um tratamento, é bem interessante isso, então ele passa lá com um médico, depois ele vai para a fisioterapia, ele vai para o apoio psicológico e outros desdobramentos dentro da área da saúde. A gente não fala mais, a gente fala área da saúde. Então, nesse contexto, o que a gente percebe? A paciente vem, ela está fazendo já o tratamento, a monitoração, mas a coisa parece que não está melhorando. E aí você começa a perceber, por exemplo, aconteceu recentemente, Beline, Paulo, um hematoma, e você vê que aquele hematoma é diferente. Pela experiência prática na medicina, o Paulo sabe o que eu estou falando, Beline, a senhora sabe o que eu estou dizendo. E aí você começa a fazer uma abordagem, o olhar é desviado desse paciente. O que eu quero dizer com isso? Provavelmente ela pode estar sendo vítima de um abuso. E interessante, eu quero já estender, ao lado dela está a filhinha menor. E quando você começa a perguntar, que tem entrevista direcionada sobre o parceiro, você percebe que a criança... o Paulo sabe o que eu estou dizendo, vocês estão entendendo. Começa a desviar o olhar, às vezes chega a sair uma lágrima do olho, aí você dá uma pausa. Então, nesse momento eu quero fazer uma pergunta. Começaria com o professor Beline. Professor, do ponto de vista da sua experiência de pesquisa epidemiológica, o que o senhor nos orienta, o que o senhor traz de contribuição para que a gente possa melhorar essa questão na abordagem e na tentativa de melhorar? Porque a gente tem aspectos legais, que é o sigilo, essa questão toda. Por favor, professor. Vamos lá. Eu acho que a questão do médico, né, saindo do caso que você está apresentando, né, a questão do médico, quando está ali na ponta, né, na unidade básica de saúde, quando ele está num pronto atendimento, qualquer unidade onde ele estiver e ele se deparou com uma situação como essa. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa relembrar e sempre reafirmar isso com o profissional médico é fazer uma coisa que muitas vezes o profissional acredita que é mera burocracia, que é fazer anotação de prontuário. Eu acho que as percepções que são tidas pelo profissional, as lesões que ele vem a identificar. A primeira coisa que é importante é ele fazer um relatório minucioso disso no prontuário médico. Isso vai ter uma importância do ponto de vista da legalidade no âmbito criminal. Exatamente. O perito médico, e aí o Paulo vai poder trabalhar isso com mais profundidade, ele pode fazer a sua perícia de duas maneiras. Uma é analisando a pessoa, né, que sofreu aquela lesão. Isso a gente vai chamar de perícia direta. Mas muitas vezes, aquele vestígio de lesão, ele acaba sumindo em alguns dias. E muitas vezes, para ele conseguir trabalhar a elaboração de um laudo pericial, que vai estar ajudando a justiça, a apuração desse crime, a apuração de quem cometeu esse crime, ele vai precisar dessa anotação que foi feita pelo profissional. Então, a anotação de prontuário nos parece que é uma primeira questão a ser pensada. Uma segunda coisa que é importante é que nos crimes onde haja a possibilidade de coleta de material, que ele faça a coleta desse material, ele faça o acondicionamento desse material que foi feito, a coleta, dentro de um sistema que eu acho que é uma coisa que precisa ser cada vez mais discutida dentro das faculdades de medicina, dentro de uma liga de medicina legal, que é a questão da cadeia de custódia. Então, esse material ele seja coletado e ali comece a elaboração de uma cadeia de custódia para análise daquele material que foi coletado. E dentro disso, do ponto de vista epidemiológico,
faça, eventualmente, se for o caso, a notificação, seja do ponto de vista da notificação epidemiológica, e daí uma questão que o professor Paulo trouxe, que é extremamente pertinente, que é a gente alimentar a base de dados do DataSUS, para a gente, do ponto de vista epidemiológico, ter um recorte de números e poder direcionar políticas públicas, mas também, se for o caso, fazer uma notificação à autoridade competente, se for uma criança, eventualmente avisar o conselho tutelar que existe alguma coisa sinalizando que naquele atendimento algo há de estranho. Não sei se o Paulo concorda, mas a maneira que eu enxergo uma questão como essa, assim, daria para discutir 3 horas sobre isso, mas em curtas palavras eu acho que é isso. Eu acho que o Paulo pode falar com muito mais propriedade que eu a respeito. Obrigado, Belini. Posso pegar esse gancho, Reinaldo? Por favor, fique à vontade. Nosso bate-papo está fluindo. Fique à vontade. Complementar, o Belini acho que já resumiu tudo, né? Mas, assim, eu trabalhei aqui na Unicamp montando a estrutura que faz a coleta de amostras, né? Que foi uma orientação do Ministério da Saúde, que ainda continua. Que a vítima de violência sexual, principalmente, ela muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, ela não faz a notificação judicial, né? Ela não faz o boletim de ocorrência. Exato. Ela passa pelo setor saúde, que é a orientação do Ministério da Saúde, né? Primeiro, a gente tem que se preocupar com a saúde da mulher, né, da pessoa, e depois a gente se preocupa também com a identificação da autoria do crime. Mas, em primeiro lugar, ela tem que ser atendida no setor saúde. Isso, por exemplo, em São Paulo, no Pérola Baiton, por exemplo, eles fazem isso num tempo só, porque o IML fica dentro do Pérola Baiton. Então, a vítima recebe todos os cuidados, né, de saúde, ela precisa receber esse cuidado para evitar contaminação com AIDS, enfim, gravidez, esse tipo de coisa, e todo o acolhimento, né, psicológico e tudo mais. E aí ela já passa no IML, isso no Pérola Baiton. Mas na maioria das cidades, como São João, Campinas, as unidades ficam em lugares diferentes. Então, a prioridade é você fazer o atendimento clínico. Nesse atendimento clínico, o Ministério ele se preocupa com a coleta das amostras. Então, você já nesse tempo, você pode coletar amostras, independente da paciente ter feito ou não o boletim de ocorrência. Caso ela, no segundo momento, 15 dias, por exemplo, depois, ou 1 mês depois, ela resolva fazer o boletim de ocorrência, e aí depois eu vou deixar para ele comentar um pouco a respeito de uma mudança na legislação que houve recentemente e que a gente está com muita dificuldade para lidar com isso, mas eu vou deixar essa parte para o Belini e para a doutora Léa comentarem. Eu só vou complementar em relação a essa coleta de amostra. Ela deve ser feita, como o Belini bem colocou, de forma adequada para preservar a cadeia de custódia, porque senão essa prova ela pode se tornar imprestável do ponto de vista jurídico, né? Imprestável significa que ela não vai ser aceita juridicamente. Então, se você não coletar com todos esses cuidados, o juiz pode simplesmente não aceitar aquilo como prova. Falar, olha, você teria que ter coletado com lacre, com número, enfim. Então, a gente faz isso na Unicamp. Eu vou aproveitar e mencionar que o mês que vem a gente vai ter o Belini, inclusive, vai falar no Congresso de Criminalística Nacional, a gente faz parte da mesa de medicina legal, e nesse congresso vai ser apresentado um protocolo de cadeia de custódia, como cada amostra deve ser coletada e como deve ser conservada e como, enfim, deve ser lacrada. Isso tudo foi feito um trabalho no Senasp, e isso vai ser apresentado nesse congresso, que vai homogeneizar, né, a coleta de amostra, porque nem todos os hospitais possuem esses protocolos. Então, acho que vai ser muito importante esse congresso, já fica aí o convite para quem tem interesse,
o Bellini, inclusive, vai ser um palestrante, né, do congresso. Então é isso, acho que é muito importante, né, e além disso, claro, o empoderamento da vítima é fundamental. A gente faz isso aqui em Campinas. Nós fizemos um trabalho junto com a Prefeitura Municipal de Campinas. Então, a gente tem aqui um programa que é chamado de Iluminar. Então, esse programa Iluminar, ele fez uma capacitação, né, de vários agentes envolvidos no atendimento às vítimas de violência sexual. Então, a gente capacitou a Guarda Municipal, capacitou delegados de polícia, capacitou os agentes de saúde. Como deve ser feita a abordagem em relação a essa vítima quando ela chega até a gente, né? Então, assim, quais os caminhos a seguir, como ela deve ser acolhida. Então, isso a gente fez esse trabalho durante mais de 20 anos aqui em Campinas, e eu também inclusive tem um vídeo que eu posso depois deixar o link para vocês, que explica como ele foi estruturado, né? Então, assim, e até convido, né? Acho que nós temos, inclusive, o pessoal de Moçambique veio conhecer esse programa. É um programa que merece uma atenção especial e até ser implantado nas cidades, em outros municípios, e ganha, inclusive, um prêmio nacional e tudo. Mas é isso. Eu deixar a palavra aí para o Bellini, só para complementar em relação à mudança na legislação que houve recentemente, e que nos obriga agora, os médicos, a fazer a notificação judicial, né? No momento que a gente atende a vítima, independente da vontade dela. Entendi. Depois você passa para mim. Eu, antes de passar para o Bellini, eu gostaria que a professora ali, poderia fazer alguma contribuição nessa linha que está norteando aqui o debate. Só, por favor, fique à vontade. Eu gostaria de registrar que, na área jurídica, nós temos realmente um problema muito sério, que é a questão da prova do que aconteceu. Tá? E essa prova, como os professores estão dizendo, né, ela começa lá na mão do médico. Então, se o médico faz só não que isso não seja importante, é essencial, mas se ele não tem o cuidado de fazer um relato detalhado para que a gente possa, dentro da área jurídica, usar isso como subsídio. Porque quando você atende a vítima de violência, seja ela mulher, criança, o homem, né? Isso, dentro da área médica, o atendimento é perfeito, ótimo, mas e depois? Depois nós, enquanto sociedade, precisamos dar uma resposta para isso. Agora, como é que nós, dentro da área jurídica, podemos dar uma resposta para isso se eu não tenho prova nenhuma? Né? Então, eu penso que a questão do esclarecimento, né, para a classe médica, da importância disso daí, porque senão você não corta essa cadeia, você não rompe essa sequência de violência, porque não acontece nada. E o outro detalhe que é extremamente importante, né, é que normalmente a pessoa que é vítima de abuso, ela não faz a denúncia imediatamente. Às vezes vai passar 15, 20 dias, um ano para fazer essa denúncia. Né? Porque ela até acredita que as coisas vão melhorar, ou então ela tem vergonha de dizer que sofreu o abuso. Né? E se chega essa denúncia, como é que nós vamos trabalhar? Aí a pessoa diz assim, não adianta você buscar o judiciário porque não dá nada. Não é que não dá nada, dá, mas nós precisamos, no judiciário, de uma fundamentação robusta para que algo possa acontecer. Então, nós precisamos da ajuda do médico,
né? E não é só quando vai para o médico legista, é aquele médico que fez o atendimento no pronto-socorro, no pronto atendimento. Foi ele que viu o que estava acontecendo. Foi ele que viu aquelas marcas da violência. Então, quando ele registra isso de uma forma robusta, de uma forma efetiva, isso vai fazer com que nós, na área jurídica, possamos efetivamente interferir. Porque, por exemplo, uma criança que é abusada sexualmente, né? Se você não tiver uma documentação para comprovar isso daí, como é que o Conselho Tutelar vai fazer alguma coisa? Não tem como. Então, eu penso que é muito importante que se esclareça, né, aos médicos e aqueles que estão chegando, né, para essa profissão, que eles possam nos efetivamente ajudar. Muito obrigada, professor. Gente, eu vou falar para vocês, que a gente está conversando aqui, daria um semestre inteiro de aula, vou dar um ano inteiro de aula. Ano inteiro de aula. Eu quero vocês daqui no meu curso. Vamos lá, algumas ponderações que me parecem importantes. A primeira é com relação à alteração da lei. O problema que o professor Reinaldo trouxe, né, daquela criança que foi trazida à frente do médico. Veja, o crime de violência contra a criança, ele sempre... A gente tem 3 modelos. Vou ter que dar um passo atrás para poder comentar isso. A gente tem 3 modelos de ações criminais que existem hoje no sistema brasileiro. Eu tenho uma ação que é criminal, mas quem entra com a ação é a própria vítima. Por exemplo, um crime de difamação, que é um crime contra a honra, é a própria vítima que entra com essa ação. Então, esse é um primeiro modelo, um primeiro recorte de tipo de ação. Daí eu vou ter 2 tipos de ações que quem irá entrar com a ação será o Ministério Público, ou seja, o órgão de Estado que é responsável por acusar. Esse órgão de Estado, daí ele vai ter 2 tipos de modelos de ação. Haverá uma ação pública que a gente diz incondicionada, ou seja, se houve um crime, o Ministério Público já pode entrar com essa ação. E existe uma ação que nós chamamos de ação pública condicionada, ou seja, é o Ministério Público que entra, mas o Ministério Público ele só vai entrar com essa ação caso ele tenha a autorização da vítima. Então, nós temos uma ação penal privada, a vítima que entra com a ação. Eu tenho uma ação pública, uma ação penal pública condicionada, onde o Ministério Público só entra com a ação com a autorização da vítima. E eu tenho uma ação pública incondicionada que não depende da autorização da vítima. Por que eu estou falando desse juridiquês? Né? Eu, particularmente, eu não gosto muito de ficar entrando no juridiquês quando a gente está num bate-papo com um público mais aberto, mas é necessário isso. Os crimes que envolvem, por exemplo, violência contra crianças e adolescentes, eles são de ação penal pública incondicionada. Então, nesse caso, o problema que o professor Reinaldo trouxe, a gente não tem uma discussão a respeito disso. Contudo, nos crimes sexuais, em especial os crimes de estupro, que envolvem pessoas que têm mais de 18 anos, a gente teve uma mudança na lei. Uma mudança relativamente recente, aí de 3, 4 anos atrás, onde os crimes que envolviam, os crimes sexuais de estupro, que envolviam pessoas com idade maior que 18 anos, eles eram de ação penal condicionada, ou seja, a vítima tinha que autorizar que esse processo fosse para frente. Essa é a coisa. De 2018 ou 2019 para cá, eu não lembro exatamente quando houve a mudança, esse crime passou a ser de ação penal pública incondicionada. Pouco importa a vontade da vítima. O Ministério Público, tomando conhecimento que houve essa violência sexual, passa a haver a autorização da lei, independente da vontade da vítima, para que esse crime seja apurado, processado e julgado. Então, esse é o recorte para a gente começar a fazer a discussão.
O que houve em razão dessa mudança da lei? Houve também uma mudança legal que impôs ao médico a notificação compulsória de informar. Veja, não é a notificação epidemiológica, essa já havia, e essa, como não tem o nome da vítima, não tem problema, por quê? Porque não entra na esfera de intimidade da vítima. Então, a notificação de saúde, que é a notificação epidemiológica, ela já era compulsória e nunca houve discussão a respeito disso, não há necessidade dessa discussão. A discussão começa a haver nesses crimes onde a minha vítima é maior de 18 anos, quando vem uma mudança agora e diz que o médico, ele obrigatoriamente, ele deve informar à autoridade policial aquela violência sexual que foi identificada. E daí surgem algumas discussões em que há alguns posicionamentos, inclusive um parecer do órgão ministerial do Estado de São Paulo, de que há uma certa ilegalidade nisso, por dois motivos. O primeiro é que a lei ela se contradiz, e eu não vou entrar em questões de legalidade, mas existe uma discussão muito importante que é a esfera de intimidade. Vejam, quando a vítima, a gente fala com alguém vai ao médico, e a gente fala que o prontuário médico ele é sigiloso, ele não é sigiloso para a proteção do médico, ele é sigiloso para a proteção do paciente. É a intimidade do paciente que está sendo protegida por aquele sigilo documental. E vejam, isso é um princípio constitucional que está no artigo 5º, inciso 5º e 10º da Constituição, que a gente vai tratar do direito ao sigilo da intimidade, da vida privada, e isso tem uma esfera no campo médico. E há uma discussão, e a gente vem discutindo se ainda que a lei diga que essa notificação é compulsória, se é legal, se é constitucional essa orientação que a lei, essa determinação, na verdade, que a lei traz agora. Essa é uma primeira questão, que é dentro disso que o professor Paulo me instigou. E eu queria também pontuar uma coisa a respeito do que a professora trouxe, né, dessa questão da legitimidade da prova. A gente vive num Estado democrático de direito. Veja, a ideia de Estado democrático de direito, né, e aí a gente vai lá para uma pesquisa, o Estado ele é grande. O Estado ele é grande, o Estado ele é potente. Eu tenho, dentro do Estado democrático de direito, eu tenho que proteger o direito das pessoas. Por quê? Porque o Estado é muito forte e o cidadão crente que o Estado ele é pequeno. Né, e o Estado é o príncipe. Né, e nós somos o súdito desse. Então o Estado ele é muito forte. Então a gente tem garantias mínimas que são estabelecidas para a proteção do cidadão. Uma das garantias mínimas é qual? Que para esse cidadão ser processado, em especial na esfera criminal, porque ali eu vou ter a pena pior que existe, que é o encarceramento desse cidadão, eu tenho que ter provas que são produzidas de uma maneira legítima, de uma maneira regular. Por quê? Porque para esse Estado que é muito forte me processar, o príncipe me processar, ele tem que cumprir regras mínimas. E a prova produzida de uma maneira legítima, que gera uma condenação, tem que ser produzida dentro dessa esfera de proteção do cidadão. E daí a cadeia de custódia é muito importante para isso, porque inclusive ela evita, e aqui a gente está falando pontualmente de crimes sexuais na coleta, mas a gente pode ampliar isso, inclusive provas fraudulentas. Então é extremamente a gente entender que essa questão da nulidade de prova não é um preciosismo jurídico. É algo que visa proteger o cidadão que está coberto por um Estado democrático de direito. Obrigado. Perfeito. Eu acho interessante que o rumo que nós estamos levando aqui me fez uma reflexão. E essa reflexão, ela entra no nosso cotidiano. Eu estou dizendo aqui da questão médica. Aqui. Nos atendimentos, e quando a gente tem a ciência jurídica do lado, facilita a compreensão. Apenas para título de informação, Bellini, Paulo, nós aqui na faculdade nós temos o core currículo dentro da grade da medicina, 1 ano
de ética médica. E isso o Conselho de Medicina, os conselhos regionais, o próprio CFM, ele orienta que se estimule essa prática. E tudo que foi falado aqui passa pelo médico. Exatamente. Até como prova documental, pelo prontuário, pelo parecer que o médico dá. Porque existe aí uma questão que precisa ser muito bem esclarecida. O médico ele oferta um parecer. Ele não está dando um juízo, ele não está julgando, ele está dando um parecer sobre os fatos que ele conseguiu coletar na anamnese, na entrevista, enfim. Dali para frente é a autoridade pública, é a questão jurídica. Por isso que esse tipo de abordagem que a gente está fazendo aqui dentro do podcast, ele também tem desdobramento em outras situações. Citando alguns agora que o Paulo e o Belino devem saber, e estou passando para a senhora agora. Esse envolvimento do direito aqui do centro universitário, essa questão de aproximação, eu acho importantíssimo. Por quê? Nós temos a UNOEST, através da professora Rita Iga, que ela, junto com o professor João Oba, que é amigo do professor Paulo Sálvia, né? Eles têm um trabalho que é a AMU, que é dentro da UNOEST, e dentro da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, que é vários debates, vários encontros. E nós aqui, através do programa, contribuímos com essa divulgação para o público em geral, entender que existem recursos para que se possa estabelecer o direito de cada um. E nesse norte, eu gostaria de perguntar, já falando um pouco sobre essa questão que já foi citada, do abuso sexual. Nós temos festas, né? Rave, não é isso, Belini, Paulo? Essa questão da pandemia durante quase 2 anos aí, que a gente fica em casa, aquela coisa toda. E é diferente você estar num ambiente que você tem uma boa internet, você tem um lar absolutamente contextualizado, com boa dinâmica. E aí você está lá, numa situação, numa casa que tem 10, 12 pessoas, com um quarto. Eu acho que eu estou conseguindo apresentar o cenário para todos aqui. Com dificuldade até de alimentar, que é básico. E aí instala-se uma situação que eu entendo de violência. E aí vem para o médico. E como é que você vai resolver isso, como o próprio Belini colocou, numa situação que falta gente fiscalizatória até para ir lá e resolver o problema? Então, o médico fez a parte dele, o advogado vai fazer a parte dele, a justiça vai fazer, mas não tem como abraçar tudo. Você imagina que a gente só fica sabendo daqueles que estão dentro de uma entrevista médica, que caiu ali, né, dentro da análise crítica daquele momento. Então, senhores, senhoras, como agir? Qual caminho a tomar? O que a gente pode contribuir? Fica a palavra. Professor Belini. Então, com licença, né? Eu penso que essa é a realidade que nós vivemos, né? A realidade da miséria, a realidade da pobreza, a realidade da ignorância, tá? E aquele que vai em busca do atendimento médico, né, e que sofreu um processo de violência, é porque a violência foi extremada. Porque aquilo que a gente chama de violência cotidiana, né, isso fica entre 4 paredes. Então, é por isso que eu digo, né, se nós tivermos acesso a uma descrição detalhada, né, que não precisa ser efetivamente feita por um perito, porque muitas vezes a gente ouve o médico dizer: mas eu não sou perito nessa área. Tá, mas eu não estou buscando a perícia. A perícia vai ser feita, provavelmente, se possível, depois. Né? Eu estou buscando fundamentos para que nós possamos acessar o Poder Judiciário e efetivamente tomar uma atitude. Agora, eu volto naquela questão da precariedade da vida que nós vivemos, que a população, de uma maneira geral, vive. Porque, pensa bem, uma família, né?
10 pessoas dentro de uma casa com um único quarto, né? É o famoso 3 cômodos. Sala, quarto e sala, cozinha, quarto e banheiro, né? Isso já é o primeiro momento da violência, né? Então, a qualificação da mão de obra, a colocação dessa mão de obra de uma forma mais saudável no mercado, né? Então, são políticas públicas que eu enxergo como tremendamente necessárias para que você possa efetivamente fazer alguma coisa. Agora, enquanto não dá para fazer isso, nós, né, enquanto justiça, enquanto poder judiciário, precisamos ter uma base para que possamos agir, né? Agora, eu concordo com o professor Bellini a questão aí da privacidade do indivíduo com relação ao atendimento que ele teve, ao prontuário dele, né? É um negócio complicado, né? Agora, se a gente tiver esse prontuário, né, quando for instaurada uma ação, isso vai ajudar, porque senão nós não temos como caminhar. Tá? É alguma coisa muito, muito importante. O Paulo, antes de dar a palavra para o Bellini, que eu quero ouvir ele por último, eu gostaria de saber de você, porque chega para você lá, Paulo. Não adianta, lá no ML chegou. Vocês vão ter que fazer essa questão. Qual que é a sua impressão? O que você pode acrescentar a essa questão toda envolvendo o social e essa questão da prática médica? Eu só queria complementar essa questão essa que foi discutida, que é a questão, o atendimento médico, Reinaldo, ficou complicado nessas situações de violência sexual, porque ele nos traz um conflito ético. Se de um lado a gente tem o sigilo que a gente tem que respeitar, de outro lado a gente tem uma lei que nos obriga agora a fazer a notificação judicial. Não existia antes. Então, essa lei ela precisa ser discutida, ela precisa ser repensada. Então, porque a gente, como médico, nós somos sujeitos a uma legislação, a gente tem que respeitar essa legislação. E a gente só pode quebrar o sigilo médico salvo situações especiais, como no caso das pandemias, por exemplo. E agora essa lei que nos obriga. O que a gente tem feito aqui na Unicamp, não a gente, né? Eu já vou falar da minha experiência como legista, que é mais simples, porque quando a gente recebe a vítima, essa vítima já vem depois da notificação judicial. Vou explicar como que é a dinâmica. Mas, assim, para quem está na linha de frente, atendendo a clínica, é complicado, porque ela vai ter que fazer a notificação judicial, e se a vítima não quiser? A vítima, estou dizendo, já recortando, né? Acho que o Bellini explicou muito bem, né? Isso é para vítimas maiores, né? Não se trata aqui de criança e adolescente. Estamos falando de uma vítima maior que sofreu violência sexual e que muitas vezes não quer que faça o boletim de ocorrência. Ela quer manter aquilo na privacidade, às vezes ela nem sabe quem foi o autor, ela não quer. Então, isso vai causar um transtorno muito, muito grande para ela, se isso for publicizado. E o médico, então, fica numa situação o que é feito aqui no Unicamp é uma conversa, né, com a vítima, explicando a necessidade de se fazer a notificação judicial para que a justiça possa encontrar o autor, enfim, e isso vai ser bom para a sociedade. Mas, às vezes, a vítima não quer. Enfim, eu queria colocar esse recorte. A outra questão que eu acho que vale a pena mencionar também, Reinaldo, é que, assim, às vezes, eu acho que você colocou muito bem, às vezes o médico que está na linha de frente, ele está vendo a ponta do iceberg, o sinal de alerta. É aquilo que você falou. Às vezes está vendo uma criança com comportamento estranho e tudo mais, por trás daquilo existe uma violência crônica, né? Então, o que acontece na prática? Quando o médico clínico ele suspeita de uma violência, ou quando ele tem elementos para caracterizar essa violência,
Antes de chegar ao legista, vai passar pela delegacia de polícia e o delegado de polícia ele vai expedir uma requisição de perícia. Então, quando chega lá para a gente, para o legista, a vítima ela vem já com essa requisição e a gente então vai fazer o exame dessa vítima. Então, aí, lá no Instituto Médico Legal, a gente vai agir não como médicos, mas vamos agir como peritos. Então, lá a gente vai coletar a amostra, nós vamos coletar a história, né, todo o histórico da vítima, e a gente vai produzir um laudo. Esse laudo vai ser encaminhado ao delegado de polícia, e ele vai montar, então, depois o inquérito policial, com base nesse laudo. Muitas vezes, o que a gente estava discutindo lá atrás, né, no começo, é assim, a vítima estamos falando já de vítima de violência sexual, né? Sim. Estamos fazendo esse recorte. Então, quando a vítima procura a justiça, ela procura depois de 2 semanas, às vezes 1 mês, ela refletiu, às vezes ela encontrou o autor, às vezes era um autor que era desconhecido até então, mas depois se tornou conhecido, ou às vezes ela naquele momento ela não queria, mas depois ela pensou melhor e achou melhor fazer o boletim de ocorrência. É feito o boletim de ocorrência, é expedido uma requisição, vem para a gente, aí a gente vai fazer a perícia. Nessa perícia, faz parte da perícia o exame sexológico. A gente vai fazer o exame da vítima e vai tentar coletar a amostra que seja a prova do crime. Então, a amostra que eu estou dizendo é secreção cérvico-vaginal, que pode ou não conter material genético do autor, ou, enfim, células do espermatozoide da vítima, do autor. Bom, depois, a gente sabe que o espermatozoide ele dura no máximo 72 horas na cavidade vaginal. Ou seja, depois de 15 dias, você não vai mais encontrar essa prova. Por isso que é importante, no momento em que essa vítima passa pelo pronto-socorro, que o médico clínico colete essa amostra, guarde essa amostra e preserve a custódia para que essa prova seja validada, seja válida, para que o juiz de direito aceite essa prova como válida. É por isso que a gente segue essa orientação, que é importante, a gente acha que é importante. Quando essa vítima vai passar pelo legista e o legista vai colher a amostra depois de 15 dias, ele sabe que não vai encontrar o espermatozoide. Mas ele sabe, se essa vítima informar que foi coletada no hospital, essa prova poderá ser requisitada, e não mais pelo legista, tá? Ela vai ser requisitada pelo delegado de polícia, e pode ser analisada no laboratório, e aí sim você compara os perfis genéticos dessa amostra que existe coletada com uma amostra genética de um possível autor que pode ser encontrado, por exemplo. Imagine que depois de 1 mês eles encontraram uma pessoa que possa ser incriminada como sendo o possível autor do crime. Então, o que você faz? Olha o material, a amostra dessa pessoa, essa amostra que está no hospital, você manda para o laboratório, a gente chama de essa amostra do autor, e essa amostra você vai fazer uma comparação entre os perfis, separa o que é perfil da vítima e o perfil genético do espermatozoide. Você vai ter 2 perfis genéticos nessa amostra, você vai separar o que é da vítima, o que sobrou é do possível autor. E aí você faz um match. Se bater, se você encontrar o que a gente chama de similaridade, tá? Então, se você tiver um perfil genético similar, então você consegue estabelecer a autoria do crime. Então, é todo um conjunto, né, de ações. O legista participa desse conjunto dentro do Instituto Médico Legal, na polícia, aqui em São Paulo, polícia técnico-científica. Tá? Então, esse é o profissional, tem que ser médico, né, para ser legista, aproveitando aí os alunos de medicina que estão nos ouvindo. Você pode, depois que você se forma médico, você presta um concurso, você vai ser um perito do Estado. Para fazer esse tipo de perícia, tem que ser médico. Existe um outro tipo de perícia que é feito na cena do crime, que é uma outra coisa, que aí é o Instituto de Criminalística, o perito
criminal que não precisa ser médico. Esse pode ser biólogo, engenheiro, enfim. Acho que saiu um pouquinho, mas, enfim, acho que era isso, né, Reinaldo? Eu quero, dentro desse aspecto, por isso que eu deixei o Bellini para o final, para que ele possa dar essa impressão, adequando a fala da professora ali, a sua fala, Paulo, ele dá esse complemento, para que a gente possa ofertar ao público em geral que está aqui, independente da parte acadêmica, para que essa informação que você deu, por exemplo, é importantíssima para quem possivelmente está ouvindo e passou por uma situação dessa, que caminho, ou ela pode interpretar também que ela dentro do lugar que ela mora, que ela reside, existe essa condição, né? Porque tem esses domínios de grupos, né, que fazem essas questões que todo mundo vê na mídia atualmente, e que é o caminho que ela pode fazer para se proteger e proteger os seus também. Então, professor Bellini, eu gostaria da sua fala nesse sentido. Eu acho que a gente precisa fazer um recorte disso, né? E quando a gente fala em vítima e vítimas de violência, né, a gente vai ter N violências. A gente vai ter a lesão corporal, a gente pode ter lesões à dignidade sexual, a gente pode ter recorte de vítimas com perfis diferentes, né? Por exemplo, a mulher, enquanto vítima de agressões no ambiente doméstico, familiar, assim adiante, de mulheres que estão amparadas por um recorte de proteção que é diferenciado, que é a famosa Lei Maria da Penha. A gente, quando está falando de vítimas, crianças e adolescentes, a gente tem uma legislação de violência contra crianças e adolescentes, então a gente vai ter um recorte de proteção específico destinado a essas vítimas. E quando a gente estiver falando sobre vítimas de violência sexual, né, e aqui é importante a gente trazer esse recorte da vítima de violência sexual, nós temos uma legislação específica que vai tratar, né, do atendimento, uma legislação de 2013, e é uma legislação que trata especificamente do atendimento das pessoas que foram objeto de violência sexual. Então é importante a gente pensar, né, que o trato dessa pessoa que foi vítima de violência sexual, que é o recorte que o professor Paulo trouxe agora, a gente vai ter um amparo especial da Lei 12.845 de 2013, que vai fazer um retrato disso. E quando a gente pega essa legislação lá no seu artigo 1º, observe que a gente está falando de violência sexual, parece que a gente está tratando de alguma coisa que está no âmbito do direito, mas lá no artigo 1º dessa legislação vai falar que os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual. Né? E quando a gente fala de hospitais, né, a gente está falando, na verdade, de todos os serviços que, na verdade, estão às voltas do SUS. Né? E, efetivamente, ainda que a lei fale de hospital, eu tenho uma compreensão um pouco mais ampla dessa lei nesse campo. Né? Até porque, salvo engano, eu acho que o artigo 3º, o artigo 4º vai falar, né, que, ainda que o artigo 1º fale de hospitais, eu acho que é o artigo 3º ou 4º dessa lei, vai falar de atendimento imediato pelos hospitais integrantes do SUS. E aqui eu vou além, a gente não está falando só de hospital. A gente, quando a lei fala disso, a gente tem um problema de má redação da legislação nesse país, mas me parece que a gente está falando de SUS. Né? E daí, quando a gente vai falar desse atendimento imediato naquela lei, tem coisas importantes, vai falar de diagnóstico e tratamento, vai falar de amparo médico, vai falar de facilitação de registro de ocorrência, a gente vai estar falando de profilaxia de gravidez, profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, e tem uma coisa importante, eu acho que isso é uma coisa importante, já que a gente está falando em público em geral, mas eu acredito que uma aula inaugural aí da Liga de Medicina Legal, me parece que é importante a gente pontuar isso para futuros médicos, que essa lei que trata do atendimento à vítima
em situação de violência sexual, a gente vai falar de fornecer a essa vítima informações sobre os seus direitos legais, sobre os serviços sanitários que estão vinculados a isso. Né? Uma violência sexual pode implicar numa gravidez não desejada. Né? E uma das situações onde é permissivo o aborto no critério de legalidade é o decorrente da violência sexual. Essa é uma informação que tem que ser dada ao paciente. Né? A gente está falando só de perícia, mas me parece que dentro desse retrato, não sei se o Paulo concorda comigo, o Paulo tem muito mais experiência no trato dessa vítima, mas a gente levar informações, vocês, médicos, que estão na ponta, darem informações relevantes dos serviços de profilaxia, de DST, de profilaxia para tentar evitar uma gravidez. Se não foi feita essa profilaxia para evitar uma gravidez, que o aborto ele é legal nos casos onde a gravidez ela decorre de violência sexual. Então, me parece que o serviço de informações que devem ser levadas a esse paciente, me parece que é uma coisa extremamente importante quando nós conversamos a respeito de violência sexual. Eu estou trazendo isso daqui com um recorte legal, mas me parece que um médico, muito mais do que um médico perito, que está lá no IML, ele é um médico que está vinculado aos serviços de polícia. Enquanto que o médico que está lá na unidade de saúde, que está lá na clínica, que está lá no hospital, ele é efetivamente um serviço de saúde. E me parece que muito mais do que só o serviço de saúde, e assim, que tem que ser bem feito e que é extremamente importante, mas essa obrigação legal, né, que a gente tem nessa lei, me parece que trazer essa informação para o paciente que chega lá e que é vítima de violência sexual, essas informações elas são importantíssimas. Eu não sei se o Paulo concorda comigo. Concordo em gênero e grau, Belinha, acho que é isso mesmo. O papel do médico clínico lá na ponta é fundamental para a gente quebrar essa cadeia de violência, né? Ele vai ser praticamente os olhos do sistema, né? Vai olhar não só o médico, né? Quando eu estou falando médico, acho que vou voltar. Eu estou falando do agente de saúde. Às vezes a vítima conta mais para um agente de saúde que está ali na recepção do que para o médico, né, Reinaldo? Perfeito. É isso mesmo. Então, acho que criar essa cultura, né, de que o setor saúde, né, o médico faz parte da estrutura. Exatamente. Eu quero acrescentar o que você está falando, Bellini, Paulo, professora Carmelia. Aqui nós temos a área da saúde que eu já identifiquei anteriormente. Nos próximos programas aqui do podcast, vamos trazer a psicologia, que eu acho fundamental nesse contexto, nesse momento que nós estamos, para dar uma sequência, né? Que não dá para colocar todos juntos, né? São muito temas e a gente precisa dividir um pouco. Então já está na pauta, né? A vinda do setor de psicologia, porque a gente tem aí, no meu entendimento, e isso eu quero colocar para todos, a necessidade desse apoio e da visão do psicólogo, da psicóloga, no sentido de trazer, porque às vezes ela não se abre com o médico, a maioria das vezes, Paulo, você colocou muito bem, e o psicólogo ele tem esse mecanismo dessa abordagem, né, a questão de trazer esse amparo, esse acolhimento que contribui para nosso caminhar no tratamento. Então, eu quero dizer o seguinte, na prática médica, já colocando já nos passos finais do nosso debate de hoje, Paulo, Bellini, Carmelia, é o que a prática médica orienta. Ela orienta a beneficência, tanto que a gente faz o juramento de Hipócrates, né, Paulo? E o que ele fala? É fazer o bem pelo paciente. A maleficência é evitar o prejuízo ao paciente. E aí você tem que considerar a autonomia, que é a decisão que o paciente tem também e do próprio médico. E aí entra a justiça, que é a equidade. Então, essa questão, que é o grande
desafio que nós todos, que estamos na área de formação de profissionais, seja em qual área que você esteja, é trazer essa responsabilidade da ética, do acolhimento, e não simplesmente ouvir, anotar e deixar lá. É uma questão que a gente precisa se envolver. Seja em qualquer nível, e nós estamos passando por um momento de reflexão a nível de comportamento humano, porque não é possível tudo isso que aconteceu a gente não enxergar os desdobramentos que isso traz para os nossos filhos, netos, porque a gente tem o nosso ciclo, né? E é muito preocupante isso. Eu acho que o programa ele contribui, esse debate, e eu queria já nessa reta final esclarecer o seguinte: a função, e quando você aceita vir aqui, a contribuição que vocês estão dando, que esse projeto, que tudo que está acontecendo dentro da comunidade, e agora com a internet sendo distribuída a nível, vamos dizer, mundial, é uma parcela de desafio, de reflexão das pessoas. Que elas possam enxergar, que elas possam usar através dos canais de comunicação. Faça suas perguntas, se inscreva, faça. É esse o objetivo. Não há nenhuma condição econômica nisso. O fato do Bellini, do Paulo estar aqui, da senhora professora, é doação. É praticar algo que possa contribuir e detectar uma contribuição de melhoria para essas pessoas. Então, professor Paulo, eu gostaria das suas considerações finais, depois a professora Carmelia e, por final, o professor Bellini. Fique à vontade. Bom, primeiro agradecer, assim, elogiar, né? Eu gostaria de dizer que esse evento, acho que a gente concorda com você, que tem que multiplicar, e é assim que a gente vai transformar a nossa cultura. Concordo também com a professora Ria. O problema da violência é cultural, e a gente tem que mudar a cultura. A gente tem que mudar a cultura. E a mudança passa por essas discussões, essas reflexões, que são muito importantes. Eu queria agradecer muito, me colocar à disposição para sempre que possível, né, a gente fazer novamente. Sugerir, inclusive, aproveitando o ensejo, que você pense na possibilidade de trazer uma pessoa para falar sobre o programa Iluminar, que é esse entrosamento entre os profissionais envolvidos no atendimento à violência. A gente vai ter uma apresentação aqui no Congresso de Criminalistas, então aí fica o convite, né, se for da vontade de todos. E mais uma vez agradecer professor Bellini, professora Lia, professor Reinaldo. Muito obrigado, viu, pelo convite, e que isso possa ser um evento duradouro e frequente. Professora Carmelia. Bom, eu quero também agradecer muito o convite, tá? E eu acho que esse tipo de ação, né, esse tipo de reflexão que nós estamos conseguindo levar é fundamental para que aconteça uma mudança. Tá? Quero colocar o nosso curso, né, de Direito para trabalhar junto, né, porque eu acredito muito na questão da integração das áreas. E dentro dessa integração, nós podemos efetivamente fazer acontecer. Existe uma frase famosa que o mandurinha só não faz verão, mas quando o mandurinha bate a asa, as outras vão junto. E é isso que eu quero que aconteça. Professor, muito obrigada pelo convite, e professores, imensamente satisfeitas por tê-los conhecido, e reitero o convite, venham nos conhecer pessoalmente. Professor Bellini. Eu queria fechar a minha fala falando de uma coisa que a gente está fazendo um programa sobre violência, e eu queria fechar com uma coisa que eu não falei. Em 2019, o laboratório que eu faço parte desenvolveu uma pesquisa, o coordenador professor Ricardo Cordeiro, o EFIGEL, e dentro do EFIGEL, em 2019, nós analisamos todos os casos
de morte não natural, que na epidemiologia a gente chama de mortes por causas externas, e o professor Ricardo chama isso de morte violenta. Né? E aí a gente estudou os acidentes de trabalho, os acidentes de trânsito, os homicídios, os feminicídios, as quedas, né? E por aí vai. Todo mundo que morreu de morte não natural foi estudado. O professor Paulo estava envolvido com a gente na pesquisa lá. E quando a gente coletou todos esses dados, e agora fazendo uma análise ao final do trabalho, e Campinas acaba sendo uma cidade que a gente pode usar como uma amostra para o estado de São Paulo, né, do ponto de vista de bioestatística, a gente pode pensar, eu não sei se com um recorte para expandir para o estado todo, mas é uma amostra bem considerável. E aí, professora, não é de se assustar, mas o que a gente identificou enquanto fator de risco para as pessoas que morreram em Campinas? A desigualdade social, e eu vou no tom do que a senhora estava falando, e que me parece que tende a piorar com a precarização do trabalho que a gente está observando agora, a desigualdade social em todas as mortes por causas externas que nós analisamos foi algo que aumentou o fator de risco para as pessoas morrerem. Ou seja, pessoas pobres têm um risco de morrer por mortes violentas muito maior do que pessoas que têm uma melhor condição de vida. E a gente usou isso dentro de um critério de índice de desenvolvimento humano. E eu acho que essa discussão ela tem que continuar. Professor Reinaldo, fantástico. Eu acho que o Agenda Médica tem que continuar pensando essa questão da violência e lembrar que essa questão da violência ela é algo de interesse médico. Eu queria agradecer o convite, falar que eu fico lisonjeado de estar dividindo o debate com a professora Lia, o professor Paulo, e agradecer o convite que foi feito pelo professor Reinaldo para a gente estar participando e me colocar à disposição sempre que possível. Um abraço. Eu quero fortalecer a honra de receber vocês aqui. E, Paulo, essa sua orientação do imaginar, né? Iluminar. Gostaria que você nos ajudasse, porque eu vou já entrar em contato com a coordenação do curso de Psicologia, para que a gente possa fazer, então, aproveitando a sua deixa, uma integração nesse sentido de a gente fazer um podcast com esse tema, para dar até continuidade. E vamos ver como a gente vai caminhar, depois a gente se fala. Mas eu quero agradecer, então, e fazer um convite a todos que possam compartilhar através da inscrição no canal, nos seus contatos, que a gente possa desenvolver, fazer essa contribuição. Porque é interessante, né? Alexandre o Grande, lá atrás, falava, lembre-se da conduta de cada um, vai interferir na vida de todos. Então, eu quero encerrar, então, o nosso podcast de hoje e já deixando o convite para que possam participar do próximo evento. Até lá!